Ok, pessoal, mais uma vez estamos aqui falando para vocês que nós tivemos um pequeno problema que foi aumentando e se tornou um grande problema técnico, do qual nós tentamos transmitir por dois momentos e exatamente caiu a transmissão. Quando estávamos transmitindo, caía a nossa transmissão. Então, nesse momento, nós queremos dizer ao pessoal que estamos transmitindo pelo Facebook, tentamos transmitir também pelo YouTube simultaneamente e não conseguimos. Caiu a conexão. Então, nesse momento, nós queremos dizer para você que nós iremos dar continuidade à nossa adoração, sim. Iremos adorar o nosso Deus, sim. Iremos louvá-lo nesse momento. Então, nesse exato momento, eu gostaria de convidar a Josiane mais uma vez e juntos nós iremos adorar o nosso Deus. tempestade não me alcança.
Para sempre o nome do nosso Deus seja louvado. Queridos, nós estávamos aqui tristes, preocupados com a nossa transmissão, mas tudo tem que ser feito de acordo com a vontade do nosso Deus. Então nós não podemos ficar aperreados, preocupados, mas queremos aqui mencionar alguns pedidos que algumas pessoas nos confiaram para que aqui fossem mencionados. Então vamos mencioná-los esses pedidos, para que você, em sua residência, em sua casa, onde quer que você esteja, você possa orar por eles. A Josiane, ela pede que nós oremos pelo irmão da Tânia. Tânia, para alguns, acredito que lembram dela. A Tânia esteve aqui conosco, a comportora. O irmão dela, o Cícero, ele está doente, precisando muito das orações da intervenção divina. Irmãos, queremos pedir também que vocês orem pelo Flávio. Flávio, nosso irmão Flávio, toda a sua família, esses últimos dias tem passado por grandes dificuldades, inclusive perdendo alguns entes queridos. Então, que vocês possam orar, que nós possamos nos unir em oração pela família do Flávio, para que eles recebam o fortalecimento dos céus. Sabe também a irmã Gil, ela pede que nós oremos pelo irmão que está com câncer. A irmã Gil pede que oremos pelo irmão dela que está com câncer. A irmã Maria, rapaz, a irmã Maria ali de Judiá. Irmã Maria, um forte abraço. Ela pede que nós oremos pela família dela, certo? Ela pede que nós oremos pela sua família. E eu gostaria também de mencionar aqui o pedido do Paulo ali de Novo Lino. Rapaz, o Paulo, ele é um evangelista, graças a Deus, abençoado. Ele está ali com uma classe bíblica e ele está pedindo que nós oremos pela classe bíblica. Sabe, o Paulo, ele é ousado, ele está com uma classe bíblica na igreja Assembleia de Deus, né? Dentro da igreja, ele está ajudando com os irmãos. Oremos por ele, para que continuem os irmãos aprendendo mais a respeito das boas novas a cada dia de salvação. E a Neide, ela pede que nós oremos pelo irmão dela. O irmão da Neide é o Lenildo, além de Jundiá, conhecido popularmente como Rapazinho. Vamos orar assim por ele. Queridos, que Deus continue nos abençoando. Queridos, queremos também mencionar aqui, o ponto está aqui falando no meu ouvido aqui. Queremos mencionar também, queridos, que nós nos juntemos em oração pela família da nossa irmã Edja. Nossa irmã Edja, ela está enlutada, ela perdeu a sua mãe. Nós já estamos orando, Edja, por você. Eu gostaria de pedir que os irmãos também reforçassem aí, nos uníssemos em oração, para que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Estamos passando por momentos difíceis, mas temos a certeza de que Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento eu convido aqui o Regis, que vai fazer uma oração para que Deus continue nos abençoando poderosamente. Boa noite a todos. Nesse momento, vemos nossas frontes para falarmos com o nosso Deus. Pai querido, meu Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor atenda todas essas pessoas que aqui foram mencionadas, que o teu nome possa ser sempre louvado em nosso meio. Ó Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um e atende, ó Pai, conforme a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Peço vocês que fiquem em espírito de oração nesse momento que eu vou louvar o Senhor. Quando estou só em minha alma angustiada,
Quando pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo o bravo mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Quando estou só e minha alma angustiada, quando pesar me abate o coração, fico em silêncio, entrego em tua graça, até que me ergas com tua forte mão. O teu poder posso transpor montanhas, o teu poder não temo pra mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, o teu poder sei que posso vencer. Por teu poder posso transpor montanhas, o teu poder não temo pra mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, teu poder sei que posso vencer. Por teu poder posso transpor montanhas, por teu poder não temo pra mar. Seguro estou no abrigo dos teus braços, por teu poder sei que posso vencer. Por teu poder, Senhor, posso vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite aos meus queridos irmãos que está desse lado aí, quem sabe sentado no sofá, no cano, na cadeira, que nessa noite nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor e receber as bênçãos dos altos do céu. Eu estou feliz por estar aqui com vocês nessa noite e quero aqui, em nome de toda a igreja de Campestre aqui, dos nossos amigos que estão aqui nessa noite, pedir desculpa por a gente tentar melhorar, mas infelizmente tem algumas tecnologias que a gente precisa ajustar um pouquinho para chegar numa melhor qualidade. Mas enfim, que o nome de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado nessa noite. Eu gostaria neste momento de fazer uma oração. Nós pedimos a presença do Espírito Santo para podermos nos dirigirmos a poder aprender sobre o caminho, aprender sobre a palavra de Deus neste momento. Mais uma vez, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos aí onde você está, para nós podermos orar nessa noite. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo,
quero nessa noite pedir a presença do Santo Espírito em nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente estudar, meditar na Tua Palavra e colocá-la em prática, para que o plano da salvação seja eficaz na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos que estão ali do outro lado da terra. Nós oramos nessa noite em Teu nome, em nome de Jesus. Eu não sei se nessa noite eu vou conseguir compartilhar com vocês, porque a primeiro plano nós tínhamos aqui preparado para vocês alguns slides e também um pequeno vídeo, mas eu vou pedir que os amigos possam nos ajudar. O tema dessa noite nós vamos falar sobre Jesus e um lugar santo. E eu gostaria que você pudesse observar esta imagem que está neste momento aí refletindo para vocês, para que vocês possam ver um pouquinho de como era a ministração dentro do santuário, ok? Eu vou tentar, mas não sei se a gente vai conseguir, ou quem sabe em outro momento a gente pode repetir aí esse tema, mas a gente vai tentar de todas as maneiras, tentar nessa noite melhor fazer essa transmissão para que você possa compreender a palavra de Deus. Neste momento eu quero ver se o Bertinho consegue colocar para a gente um pequeno vídeo para que nós possamos adentrar dentro do santuário, para nós podermos, através da imagem, da visualização, poder aprender um pouquinho melhor também. Vamos ver se a gente consegue. Ok? Gostaria neste momento convidar você, se você estiver aí com a tua Bíblia, a espada do Espírito, para que você possa abrir a palavra de Deus neste momento, no livro de Salmos, no capítulo 77, versículo 13. Você pode procurar aí. Gostaria de ler aqui com você. Há algumas traduções que são diferentes desse texto, mas aqui eu estou utilizando a versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim a palavra de Deus: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Esse é o tema. Falar um pouquinho sobre Jesus, sobre o caminho, o próprio Deus que está no santuário.
Jesus, Ele é o nosso maior exemplo e prática. O exemplo a ser seguido. Não é um exemplo, é o artigo definido. O exemplo. Ele veio para nos ensinar como viver e praticar o Evangelho. E por se acaso falar de Evangelho, o santuário era o Evangelho do Antigo Testamento. O Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Bertinho, pode passar mais um, por favor? Eu gostaria aqui de apresentar uma imagem também. Mais um, Bertinho, pode passar mais um, ok? Esse nós já passamos. Aqui, ó, o santuário. O santuário, ele era o Evangelho do Antigo Testamento, e a vida do povo de Deus de Israel vivia em função do santuário. Então nós precisamos entender que o santuário era uma forma didática de Deus apresentar o seu plano de salvação. O plano de salvação para me alcançar e para te alcançar. Nós temos aqui também uma linda ilustração, gostaria de compartilhar com vocês, sobre o tabernáculo. Aqui nós temos, o santuário já de uma forma bem ilustrativa, ele aberto. E eu gostaria de destacar aqui nessa lâmina essas três palavras que eu coloquei aqui para demonstrar esses três lugares no santuário. O primeiro lugar seria o pátio, depois nós temos dentro do templo o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós precisamos entender que o plano da salvação, Deus ele elaborou para que eu e você, nós pudéssemos colocar em prática esse plano para podermos obter a nossa redenção. Ok? Então nós vamos ter aqui no primeiro lugar, que é o pátio, o lugar da justificação pela fé, no qual nós entendemos e cremos, confiamos no ato salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que seria a justificação. Mas no lugar santo, nós vamos ter a santificação. A Bíblia diz: buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema dentro ali da santificação, em que eu e você temos uma obra a ser feita. Mas também quero mencionar ali no lugar santíssimo, aquela palavra chamada redenção, redimir, que foi o ato, de Jesus Cristo, nosso Criador e nosso Redentor. Ele pagou o preço para poder nos resgatar. Um pouco mais, eu quero apresentar para vocês aqui também uma outra lâmina, que era o posicionamento do povo de Deus diante dessa escola, desse evangelho que os judeus ali tinham na época. Também quero apresentar mais uma outra lâmina, essa também é um pouco interessante, porque nós vemos aqui o tabernáculo, e mais ali nós também vemos as pirâmides, vemos o sol, e o interessante é que o santuário, quem adorava e quem entrava no santuário, as pessoas ficavam de costas para o sol, que naquele momento, naquela ocasião, as pessoas eram idólatras. E o interessante é que no livro de Ezequiel, capítulo 8, no versículo 16, principalmente, vai falar que naquela época, o povo de Deus, os sacerdotes, algumas pessoas ali, estavam virados para o sol e de costas para o plano da salvação de Deus. Isso no livro de Ezequiel mostra então ali a idolatria, as pessoas voltadas para uma falsa adoração, deixando o plano da salvação. Mas eu não quero parar aqui não, porque o nosso lugar hoje, que nós vamos entrar um pouquinho para entender, é sobre o lugar santo. Aqui também tem uma outra lâmina. Eu quero falar sobre a aceitação prática do santuário, a aceitação prática do Evangelho na minha vida prática, na sua vida prática. Eu coloquei aqui essa ilustração da mariposa, da borboleta, porque nós não podemos, diante do plano da salvação de Deus, elaborado por Deus, ficar parado aqui. Nós temos uma obra
dentro do plano da salvação, Deus ele quer que eu e você também tenhamos atitudes, para que nós possamos ser restaurados, redimidos. Aqui tem um texto que eu gostaria de citar para vocês, Mateus capítulo 23, 13, falando Jesus sobre os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos olhos o reino de Deus. Vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. Nós precisamos entrar, que no santuário de Deus, nós precisamos adentrar no plano de Deus para poder aprender, para poder ser transformados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e assim alcançarmos a misericórdia. Eu vou adiantar aqui alguns slides por causa das nossas tentativas de transmissão. Eu vou pedir aos nossos amigos que adiantem um pouquinho para a gente poder encerrar em tempo hábil, tá bom? Aqui nós temos também o altar. Eu só vou mesmo neste momento deixar aqui um pouquinho para a gente poder observar que esse altar também na minha vida prática, na sua vida prática, nós precisamos aceitar o alto salvífico de Cristo Jesus. Ali a morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode adiantar um pouquinho, a gente vai ganhar um pouco mais de tempo, pode adiantar, pertinho aqui. Nós temos aqui então a parte do altar. A gente só estou passando aqui neste momento, não vou fazer nenhum comentário por causa do tempo, mas essas ilustrações, este evangelho no santuário, ele precisa ser memorizado. Nós precisamos adentrar ao santuário em uma visão para podermos melhor compreender o plano da salvação de Deus. Pode passar para mim, por favor? Nós temos aqui, pode passar. Hoje eu não vou comentar sobre o pátio, tá bom? Pode passar. Aqui nós temos também a pia, era onde o sacerdote fazia a purificação, a higienização das mãos, para poder entrar na oração. Pode passar, não tem problema, pode adiantar um pouquinho mais. Em outro momento a gente. Aqui, ok? Esta é uma foto que eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite observar. O plano da salvação, glória a Deus, na minha vida e na sua vida, eu tenho certeza que nós estamos vivendo a obra salvífica de Cristo Jesus no santuário celestial, na minha vida e na sua vida. E eu quero dizer o seguinte, veja só, que aqui nós temos, como eu não falei sobre a pia de bronze, mas eu gostaria de mostrar para vocês também o que ela também representa, que na vida prática é a nossa entrega, aí a Cristo Jesus. Pode passar, vamos adiantar um pouquinho. Aqui nós estamos chegando nessa ilustração, aonde nós vemos ali então a função exercida pelo sumo sacerdote. E aqui dentro do santuário, no lugar santo, é onde que nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos parar um pouquinho para podermos meditar no que o sacerdote fazia ali e no que nós devemos nesse exato momento estar exercendo, a obra que nós devemos estar cumprindo no plano da salvação. Eu gostaria de pedir que pode passar um pouco mais. Aqui nós sempre precisamos visualizar o santuário de uma maneira didática, em que nós possamos aprender que o santuário foi elaborado por Deus para me salvar e para te salvar. Então nós precisamos entender que o santuário é uma maneira de nós aprendermos melhor a salvação de Deus. Eu conheci um pastor, um professor, no qual algumas pessoas diziam que a lei de Deus, a lei cerimonial, ela foi abolida. E eu tenho certeza que você também já escutou em algum momento dizendo que a lei de Deus foi abolida ali na cruz do Calvário. Mas na realidade, ela não foi abolida. A lei cerimonial, ela foi cumprida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos ter isso em mente. Havia o santuário terrestre, que era um modelo, mas também nós sabemos, e daqui a pouco nós vamos abrir alguns textos,
aonde diz que o verdadeiro tabernáculo estava na onde? No céu, elegido por Deus. Então nós entendemos, nós aceitamos, através da santa palavra de Deus, que há um tabernáculo no céu. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, para nós podermos meditar. Olha, eu creio, eu posso confessar para vocês, que eu tive o privilégio de poder construir em miniatura um santuário. E quando eu estava construindo ali no seminário do santuário, cada vez que eu construía em miniatura um objeto, um móvel, a minha mente ia viajando, ia recebendo cada vez mais luz. E eu quero fazer um convite para você. Eu não sei, eu quero fazer um desafio na realidade. É que você possa construir uma maquete para você pegar os detalhes ali do santuário e começar a gravar no teu coração sobre o querer, o plano da salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem sabe nessa noite há alguém que chegou aí correndo, quase não deu tempo de pregar essa transmissão, mas quem sabe Deus permitiu que tudo acontecesse para poder alcançar o teu coração, e que você possa adentrar conosco no plano da salvação de Deus. É verdade que no santuário, no lugar santo, Jesus, como nosso sumo sacerdote, a palavra de Deus, ela é representativa, ela aponta tudo para Cristo. Ali nós tínhamos duas colunas, de pães, chamados pães da preposição. Esses pães, na realidade, é o pão que sempre estava ali na presença de Deus. E no próprio livro de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus ele vai afirmar: eu sou o pão da vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 17, ao falar da igreja, Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, para que todos sejamos participamos, do único pão que é Cristo Jesus. Nós também somos pão, assim como Cristo Jesus. Pode passar mais um, por favor. Aqui tem uma outra ilustração que eu gostaria de mostrar para vocês, dessa lâmina. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que nos alimenta. E nós temos, na realidade, alguns até fazem uma pequena ilustração que Jesus não é pão de queijo, Jesus não é cuscuz, porque isso são alimentos regionais, mas Jesus é o pão, porque pão é universal, não é isso? Pão é para todos. E o interessante é que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, sermos alimentados pelo Espírito Santo de Deus ao estudar a palavra de Deus, para também alimentar as outras pessoas. Aqui nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando eu adentro um santuário e quando vejo duas colunas de pães, me vem à mente um evangelho, o primeiro templo, me vem o santuário feito por mãos humanas. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo o próprio Cristo Jesus cumprindo na verdadeira interpretação o plano da salvação de Deus. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Ali então o santuário diante dos nossos olhos, o Cordeiro de Deus que tinha o pecado de Deus, o pecado do mundo, diante dos nossos olhos. Deus então envia o teu Filho amado para poder nos salvar. Se ele pudesse passar um pouquinho mais aqui na lâmina, e nós vemos então que o lugar santo ele tinha a mesa com 12 pães. 12 pães, tem duas colunas de 6 e 6. Tem um texto aqui que eu gostaria de também compartilhar com vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, Paulo dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo Jesus. Não tem como mencionar ou deixar de mencionar
a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o símbolo do pão da vida, né? João 6,48. Nós não podemos deixar de mencionar que Jesus Cristo, quando veio para podermos ensinar, ali nós podemos ver em Lucas capítulo 2, versículo 46, depois de 3 dias, né, daquela festa, a mãe de Jesus vai procurá-lo, e acharam Jesus aonde? Jesus não estava na rua, Jesus não estava num campo de futebol, Jesus não estava numa praça. Ao buscar, ao procurar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava lá no templo, assentado com os doutores da lei, ouvindo-os e o interrogando. Marcos capítulo 14, no versículo 49, todos os dias estava conosco ensinando no templo. Jesus sempre estava ali ensinando as Escrituras Sagradas. Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, também menciona: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele expunha-lhes a respeito, né? E contava o que a Bíblia estava falando ao seu respeito. Ele estava ali explicando no caminho, né, que a própria Bíblia no Antigo Testamento estava fazendo menção do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí ele estava aí expondo ali para os discípulos. Lucas capítulo 4, no versículo 4, Jesus também respondeu dizendo: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava fazendo uma menção da própria Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3: não só de pão o homem viverá, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus estava me ensinando e te ensinando que ao adentrar no plano da salvação, eu e você, nós não podemos descuidar do estudo da palavra de Deus, aceitar como regra de fé a Bíblia como só a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Nós também podemos entender que Davi, quando ele vai entrar no santuário, ele vai chegar um momento em que ele vai comer desses pães da proposição, em que naquele momento era permitido somente os sacerdotes a comerem desse pão da proposição. Então nós vemos agora que esse pão representa o alimento espiritual, que é Cristo Jesus, que o próprio Deus nos dá, para que nós possamos crescer na graça, crescer no seu conhecimento. Assim como os pães da mesa do santuário se renovava a cada sábado. No dia de sábado esse pão era renovado. Pode passar um pouco mais para mim, por favor. Gostaria de frisar um pouquinho sobre essa importância, e aí eu quero que você preste bastante atenção, de uma forma bem prática, de um evangelho bem prático, na minha vida e na tua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você entende porque o pão ele era renovado por pão quente no dia de sábado? Aqui tem uma lâmina, no qual eu gostaria de compartilhar com vocês, que uma das maravilhas da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós tenhamos comunhão com o próprio Deus, o Pai, e Ele mesmo. Ali como registra em 1 João, no capítulo 1, versículo 3. Nós temos esse relacionamento com o Pai e com o Filho. E o interessante é que esses pães da preposição, na Vulgata Latina, diz pães da preposizione, ou seja, pão da sua face, pão da presença de Deus. Nós precisamos entender que aonde esses pães foram colocados, eles estavam ali, próximo, bem ao lado ali do lugar santíssimo, um pão que estava perto do véu. E o interessante que ali no lugar santo nós também vamos ter, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do candelabro, da luz do candelabro que refletia, e as paredes recobertas de ouro, e então através da iluminação da luz que estava ali direcionada para 3 lugares. Mas eu quero voltar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o gozo da presença de Cristo no nosso meio. E temos que entender que o sábado
é uma antecipação da eternidade. E sabe o interessante? Que nos dias de sábado, quando o pão era trocado por pão quente, nós entendemos. Pode passar, por favor, traga a imagem aqui. Aqui, ok? Eu gosto muito dessa lâmina. Valorize o pão que desceu do céu. Quem sabe nessa noite eu falo para alguém que já há muito tempo não estuda a Bíblia. Quem sabe eu falo para alguém nessa noite que já não dá tanta importância na lição da escola sabatina, que é uma forma sistemática de todos os dias nós nos alimentarmos, de nós participarmos, tanto no culto ou no culto vespertino, ou no matutino. Nós precisamos entender o seguinte: no dia de sábado, durante a semana, nós estudamos um determinado tema. E aí, quando chega no dia de sábado, nós viemos à casa do nosso bom Deus para podermos compartilhar. É ali onde nós tiramos as dúvidas, onde nós perguntamos, e aí nós vamos então recebermos mais luz através do Espírito Santo. E no dia de sábado, para a próxima semana, nós recebemos um novo tema para podermos nos alimentar. Pão quente. Eu gostaria de convidar você a fazer uso da palavra de Deus através do estudo da lição da escola sabatina. Aqui tem algumas bênçãos, eu não vou falar sobre as bênçãos agora, os benefícios por causa do tempo, mas eu gostaria de apresentar uma outra lâmina para vocês. Essa lâmina aqui me chama muita atenção, e eu não sei como está aparecendo aí para você do outro lado, mas aqui existe um grupo que quase não está aparecendo, um grupo de irmãos da igreja. Queridos, por favor, eu espero em Cristo Jesus que numa aula maravilhosa, adentrando o santuário de Deus, nós possamos estar como essas 5 virgens aqui, iluminadas e cheias da presença do Espírito Santo, a unção, do Espírito Santo sobre nossas vidas. E no caminhar, na volta de Jesus, em algum momento vai haver 2 grupos de pessoas. E eu quero fazer um convite para você especial essa noite. Não fique desse lado, fique do lado das que estão ali sendo abençoadas, que estão se alimentando da palavra do Cordeiro, do Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo faça a obra na minha vida, no meu coração, na tua vida, no teu coração. Queridos, o santuário é real. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Quero passar uma outra lâmina para você entender. Aqui está a menorá. A menorá, que riqueza de detalhe. Deus é maravilhoso. Nós temos aqui a menorá. Alguns dizem cartiçal, candelabro. O importante é que tem 7 lâmpadas. Bom, vamos passar um pouquinho mais. Eu não vou parar aqui um pouco mais, porque a gente tem muita coisa para ver e eu não quero delongar, senão. O candelabro, o símbolo do candelabro de ouro estava no primeiro aposento, no lugar santo. Igualmente João, ele vai ver esse candelabro no céu, Apocalipse no versículo 12, tá bom? E o sumo sacerdote enfeitava as lâmpadas pela manhã e ao entardecer, e essas lâmpadas não podiam se apagar. E o interessante, João capítulo 8, no versículo 12, me perdoe, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Tem outro texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 5, no versículo 14. Vocês também são a luz do mundo. Eu e você também somos chamados a ser luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pode passar mais uma, por favor. Como é que se esconde? No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro
Veja que no sonho do rei Nabucodonosor, ali aonde a pedra vai atingir os pés com ferro e barro, né? Então por isso que Daniel vai relatar. E esmuiçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do esteio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua, se tornou o quê? Se tornou um grande monte, e que encheu a terra. Essa é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o plano da redenção. Essa grande pedra, a pedra que foi rejeitada. Aqui tem um texto na Nova Versão Internacional, e ela está Cristo é a pedra viva. Está em espanhol. Cristo es la pedra, né? Piedra viva, rechaçada, rejeitada pelos seres humanos, mas escolhida e preciosa ante Deus. Jesus Cristo é a pedra viva. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Tem outra lâmina para a gente poder memorizar e visualizar. As 7 lâmpadas representam as 7 igrejas. Pode passar mais uma, por favor? Aqui nós temos as 7 lâmpadas acesas de dia e de noite. Nós temos aqui os textos do capítulo 25, 31. Além da qualidade estética do candelabro, as lâmpadas estavam ali essencialmente para iluminar. A luz, ela se projetava em 3 direções. Iluminava diante do Senhor, onde estava o véu. Ela iluminava de frente da mesa para os pães da preposição, realçando os pães, que simboliza o alimento espiritual que Deus dá ao seu povo. E a totalidade dos 12 é porque o pão é para todos, o pão é universal. Deus, ele deixa a sua palavra para mim e para você, para que através da palavra, que através do professor, o Espírito Santo, nós possamos ter uma vida renovada, uma vida transformada. Pode passar mais um, por favor, Danilo? Então nós vemos aqui que no lugar santo também tinha o castiçal, né, chamado a menorá. Eu não vou dedicar mais tempo. Pode passar, por favor? Esse símbolo da menorá, né? Jesus, pode voltar só mais um para mim, Danilo, por favor. Jesus é a luz do mundo e também representa as 7 igrejas ali mencionado em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Nós precisamos entender que essa luz que é levada para as igrejas, essas igrejas também, dentro de um período que cada uma passou, nós temos ali 7 igrejas da Ásia. Pode passar, Danilo? Nós vemos que tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última igreja, que seria Laodiceia. O interessante é que nós estamos vivendo nesse último período, que começou em 1844 e vai até agora o final da volta de Jesus. Não vou delongar nesses detalhes ricos sobre a igreja estabelecida ali naquele lugar, na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque Jesus ali ele é apresentado, ele é aquele que tem na sua destra, na sua mão, as 7 estrelas. Isso mencionado em Apocalipse 2, versículo 1. E também ele anda no meio dos 7 castiçais. E nós vamos entender, a própria palavra de Deus nos diz que as estrelas são os anciões da igreja e os castiçais são as 7 igrejas. Que responsabilidade para você que é ancião. Quero falar para você que é ancião, para você que é diretor de grupo, para você que é pai, para você que é pastor da sua casa.
da importância de compartilhar do pão, compartilhar da palavra de Deus, de viver eficazmente no Espírito a vontade de Deus, para que nós possamos ser salvos. Também nós vamos ter ali conselhos, nós vamos ter vitórias, né? Aonde a própria Bíblia, no livro de Apocalipse diz: ao que vencer, dá-lhe o direito de comer da árvore da vida, ao que vencer, receberá a coroa da vida eterna. E ali tem vários, na palavra de Deus, quando nós penetramos no lugar santo, nós vamos ver que Deus ele tem um plano, e nós precisamos cumprir com esse plano da salvação. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, pode adiantar um pouquinho mais. Nós também temos aqui, onde 1 Coríntios 9, versículo 27 diz assim: antes subjuga o meu corpo e reduz a servidão. Isso é o apóstolo Paulo falando, porque para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação em transmitir a luz, em refletir a luz, em pregar o Evangelho. No livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei no seu lugar o teu candelabro. Essa foi uma advertência para a igreja, para voltar. Quem sabe nessa noite eu falo para alguém que já não está mais andando na luz, não está mais pregando o Evangelho, não está mais vivendo dentro do santuário. Também no lugar santo tinha o altar de incenso. O altar de incenso, ele representa as orações que eram ministradas. Ali nós sabemos que a fumaça, ela estava tanto no lugar santo, como ela adentrava no lugar santíssimo. Eu quero compartilhar só alguns textos aqui com vocês, para a gente já poder estar encerrando nessa noite. Romanos capítulo, pode passar pertinho aqui um pouquinho? Pode passar, representa as orações, aqui, a gente vai usar esses últimos textos. Romanos capítulo 8, no versículo 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito Santo, ele intercede, por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 34, diz o seguinte: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, queridos, o altar de incenso estava diante do véu do santuário terrestre, e agora nós sabemos também que há um altar diante do trono de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no céu está Jesus Cristo à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E aqui na terra nós temos também o Espírito Santo. Muitas das vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos falar, mas é o Espírito Santo que completa. E sabe o que? Antes mesmo de nós pedirmos, Deus, ele sabe do que nós precisamos. Romanos 8, 27. Aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus. Nós sabemos que no plano da salvação no santuário, Jesus intercede por nós, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, intercede por mim e por você. E sabe o que, queridos? Por favor, não fique de fora, por favor, interceda pelo próximo, interceda pela tua família, por uma pessoa que você quer ver no céu. Eu não vou falar sobre o incenso que era queimado, mas eu quero mostrar aqui uma outra ilustração, um desenho, uma imagem, por favor. Não sei, não, eu acho que o Bertinho não vai conseguir transmitir aqui para vocês, mas eu vou falar aqui.
O que era o fogo estranho? Nós sabemos que naquela ministração ali do sumo sacerdote, os sacerdotes entravam no lugar santo, e ali também, junto com Arão, foi direcionado 2 jovens, que eram os filhos dele, Nadab e Abiú. Sabe quem era Nadab e Abiú? Aqui, ok? Obrigado, Bertinho. Essa frase aqui, essa palavra, ministros do Evangelho. Vocês têm noção do que Nadab e Abiú fez? Eles trouxeram diante da presença de Deus fogo estranho. Bom, aqui está o resultado do que aconteceu. Quem sabe nessa noite eu falo para um ministro do Evangelho que não está pregando, que não tem vivido o Evangelho verdadeiro e que tem difundido heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Fogo estranho. O que me ensina é que a recompensa de quem dissemina falsos ensinamentos vai ser fogo, vai ser a morte. Estava pesquisando sobre a entrada do sacerdote dentro do lugar santo. Nós temos aqui, desse lado, nessa lâmina, o estudo da Bíblia, que seria a comunhão. Nós temos aqui a oração intercessória no altar de incenso, e nós temos ali, no candelabro, testemunho e missão. Olhe para esse desenho. Será se sua vida tem sido uma vida de testemunho? Vós sois a luz do mundo. Nós precisamos levar o Evangelho, mas primeiramente eu preciso me alimentar, eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso interceder para que as pessoas conheçam, assim como Cristo Jesus e o Espírito Santo intercede, eu e você também somos chamados para poder interceder, para poder estudar, para poder ser testemunho na vida das pessoas. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar o Evangelho, para pregar as boas novas. Você também é sacerdote na sua casa. Por favor, queridos, por favor. O santuário é uma forma didática que Deus usa para nós aprendermos sobre o plano da salvação. Pode passar mais um, por favor, Davi? Pode passar, Davi? Vamos aqui já. Aqui. Hebreus capítulo 13, no versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Paulo, nós acreditamos que o escritor de Hebreus seria o nosso irmão e pastor Paulo, e ele vai fazer um convite para que nós possamos sair para fora. Eclésia, chamados para fora, para poder disseminar o Evangelho, para pregar o Evangelho, ensinar sobre o plano da salvação, falar sobre o santuário, falar sobre o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo homem. Hebreus capítulo 13, no versículo 14, porque não temos aqui uma cidade permanente, senão buscamos a que há por vir. Está em espanhol, por favor. Por que eu deixei aqui na Bíblia das Américas? Nós não temos cidades aqui permanente. Nós estamos aguardando uma cidade vindoura. Hebreus capítulo 13, no versículo 15. Por meio de Jesus, pois esforçaremos e oferecemos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessamos em seu nome. Nós temos que abrir os nossos lábios, pregar esse Cristo, o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis de levar em redor, não vos deixeis de vos levar por redor de doutrinas várias estranhas.
porque é bom, é que o coração se fortifica na graça, e não com um alimento que de nada se aproveita. Por favor, não vamos ser levados por doutrinas estranhas, por ventos de doutrinas. Nós precisamos permanecer com um alimento sólido na palavra de Deus, para pregar um alimento sólido, vivo e eficaz para as pessoas. Quero apresentar para vocês aqui uma outra lâmina sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus é o nosso maior exemplo. Por isso que a proposta do tema nessa noite foi Jesus e o lugar santo. Jesus veio para poder cumprir e me ensinar o que fazer e também como cumprir. No plano da salvação existe uma obra que eu e você também precisa fazer. Nós precisamos executar para que nós possamos receber a redenção, para que nós possamos ser salvos por Deus. O último texto nessa noite. Mateus capítulo 16, no versículo 24, não sei se o Bertinho aqui, ok. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Eu quero propor para vocês nessa noite uma cruz. Eu acho que eu nunca vi na história um pastor propondo para alguém uma cruz. Eu gostaria de uma última lâmina, um último slide, este aqui. Esse é o plano da salvação. Quando nós entramos no santuário, nós temos que passar por esses móveis. E eu gostaria que a partir de hoje você pudesse mentalizar, memorizar a importância de adentrar no santuário e cumprir com todos os emblemas, praticar, viver à altura do Evangelho, para que nós possamos receber a redenção. Quanta história linda e maravilhosa está aqui. Estamos ao pé da cruz. Nós aceitamos, nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua expiação. Nós já passamos pelo batistério. Sabe, queridos, ainda tem pessoas que não saíram daqui, sabem que Jesus morreu, sabem que é real, sabem que é o Cordeiro de Deus, mas ainda nunca tomou a decisão de aceitá-lo, nem sequer liberou o tanque batismal. Mas eu também sei que há pessoas que precisam adentrar no lugar santo e viver a luz do Evangelho, a palavra de Deus, a intercessão, o testemunho. Por favor, quero fazer um convite para você nessa noite. Quero convidar a Ellen para poder louvar o nosso Deus nessa noite. Quem sabe é noite de renovação, é noite de aliança, e você confirmar a tua aliança, teu Evangelho com Cristo Jesus, e viver essa esperança de interceder, de estudar, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Nesse plano da salvação, Jesus conta contigo, para que você adentre o santuário de Deus e viva essa esperança, e viva o plano da salvação, para que eu e você sejamos transformados pelo poder de Deus. Aí ele vai cantar neste momento, e depois eu gostaria de orar com você nessa noite.
há um lugar todo especial para você. Não se turba o coração. Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos guardas. Se assim não for, eu vou preparar um lugar, e quando eu for, voltarei. Essa é a promessa. Jesus virá para poder concluir a obra da salvação, minha e sua. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, querido Deus e Espírito Santo, muito obrigado pela didática, pelo plano da salvação. Nós estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, nosso corpo como o templo do Espírito Santo, para poder, Senhor Deus, nesta noite, dizer que o Teu plano da salvação é verdadeiro sobre as nossas vidas. Senhor Deus, essa noite, se há alguém que precisa permitir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que o Evangelho seja escrito na mente e no coração, que esse meu irmão que está do outro lado possa lhe abrir o coração para receber as boas novas do Evangelho, para a sua vida ser transformada em Cristo Jesus, e assim poder receber a recompensa da vida eterna. Nós oramos pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que se encontram nesses 4 cantos da terra, para que verdadeiramente possa ser luz de esperança para as pessoas que vivem em trevas, para que elas possam se aproximar do Evangelho de Cristo Jesus e que sejam salvas. Senhor, muito obrigado pela intercessão do céu. Espírito Santo, muito obrigado pela obra realizada aqui na terra, de convencer os corações. Nós não temos palavras para poder agradecer, mas queremos dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo plano da salvação, pela redenção em Cristo Jesus. Nós queremos te pedir, Senhor nosso Deus, que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, que possa nos recolher e nos receber como teus filhos queridos. Nós oramos nessa noite, confiados no mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele.